A adoção não é um plano B, nunca foi. É só um caminho diferente para a gente realizar o nosso sonho de ser mãe. Não nasce um bebê e nasce o amor de mãe. Amor para mim de mãe é construção de vínculo diária. É vínculo, é permanecer, mesmo nos momentos mais difíceis. E aí o médico disse que além de perder o meu bebê, de 2 meses e meio, eu perdi a minha trompa e corri o risco de até mesmo morrer. Tem mulher que tá lutando há anos com a inseminação artificial e não se abre para uma adoção. Não quer nem olhar para essa possibilidade. É muito tabu. Infelizmente é tão lindo, Michele, é tão lindo a adoção. Quando todo mundo disse pra mim que eu não seria mãe, eu nunca perdi a minha fé. Enquanto há vida, há esperança. Maria Silvânia é mãe adotiva, escritora e guia de mulheres que sonham com a maternidade. Sua história é marcada pela fé, pelas perdas e pelos recomeços. E hoje ela transforma sua dor em propósito, mostrando que família não é sobre sangue, é sobre amor que escolhe ficar. Bem-vinda ao É Com Elas Podcast. Todos nascemos originais, mas muitos morrem como fotocópia. Mulher, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast É Com Elas. E hoje eu estou falando diretamente do estúdio da cidade do Porto, essa cidade linda e maravilhosa, em Portugal. E tenho comigo aqui uma mulher extraordinária para falar sobre um assunto que mexe muito comigo. E eu tenho certeza que vai mexer muito com você, mulher. Hoje, o assunto desse episódio é maternidade. Seja muito bem-vinda, Maria Silvânia. Tudo bem com você? Obrigada por estar aqui. Tudo bem? E eu que agradeço o convite, Michele. Vamos começar então. Vocês sabem que eu já começo direto. Maria Silvânia, por que você se tornou mãe adotiva? Conta pra gente um pouquinho da tua história. Boa. Eu me tornei mãe adotiva por um chamado de Deus. Primeiro, eu engravidei, tive uma gravidez nas trompas, e aí o médico disse que além de perder o meu bebê, de 2 meses e meio, eu perdi a minha trompa e corri o risco de engravidar novamente, ser na trompa e até mesmo morrer. E eu me questionei como mulher, por que comigo? E eu lembro que eu chorei muito, foi um momento muito delicado da minha vida, mas eu sempre, Michele, eu ouvi no silêncio a voz de Deus. É bem interessante que ele tinha um chamado e que a minha história não tinha terminado ali, naquele aborto. Então, eu e meu esposo começamos um processo de adoção. Por quê? Muita gente me questionou, por que você quer ser mãe adotiva? Como você agora fez essa pergunta, é super interessante. E eu disse, é um chamado de Deus e nós podemos ser mães por 2 caminhos. Ou por via da biologia ou por via da adoção. Porque a adoção não é um plano B, nunca foi. É só um caminho diferente para a gente realizar o nosso sonho de ser mãe. Então eu comecei todo o processo e quando me ligaram e disseram que o meu filho nasceu, foi o momento mais intenso da minha vida. Eu lembro que o meu coração acelerava. Eu disse, gente, que sensação, mexi em todo o meu corpo. Então assim, é a mesma sensação, é o mesmo sentimento, é o mesmo amor, só é diferente os caminhos. Muito incrível. E quando a gente se encontrou há uns meses atrás, e eu anotei, eu quero chamar ela para o podcast. E foi pelo motivo que a gente conectou muito com essa questão da maternidade. A gente começou a conversar muito sobre amor de mãe. O que é o amor de mãe, né? Porque a mulher conecta muito isso com o bebê vindo da barriga, parece que automaticamente a criança vai nascer e, nossa, a mulher tá apaixonada. E hoje em dia você trabalha com mães, você trabalha com muitas mulheres e eu sou a prova viva, também a gente se conectou por isso, de que não é bem assim. Não nasce um bebê e nasce o amor de mãe. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Excelente questão, Michele. Muita gente e a sociedade, ela impõe isso às mulheres. Você engravidou, você já ama ali aquela criança. Claro que sentir os chutes, todo o processo da gestação, ali já começa uma ligação de afeto, mas não amor não nasce instantâneo.
Amor para mim de mãe é construção de vínculo diária. A gente constrói, até porque a gente sabe que no momento da gestação, eu passei por esse momento, 2 meses e meio, nosso corpo todo começa a mudar para receber aquela criança, entendeu? Para acolher aquela criança. E muita gente acha que eu amo, tô grávida, já amo, e é tudo mil maravilhas. A gente sabe que não é. Você como mãe, eu como mãe, a gente sabe o processo da maternidade, tanto biológica como adotiva. E não é tão fácil. Então, amor, para mim, é construção diária, é vínculo, é permanecer, mesmo nos momentos mais difíceis, que a gente sabe que a gente não consegue fazer tudo sozinha, que o nosso esposo ou parceiro precisa nos ajudar. E a gente tem que sinalizar isso. Porque, infelizmente, na época da minha avó, a mulher ela fazia tudo. Tô grávida, amo, deixa comigo, eu faço tudo. E a gente sabe que não é bem assim. A gente precisa, sim, de apoio e deve sinalizar. A gente não deve achar e se cobrar que pode tudo, que está tudo bem. Existem muitos momentos que a gente precisa parar, olhar para a nossa criança e dizer, eu preciso respirar, eu preciso descansar. Por quê? Se a gente não descansa, não se cuida, como é que vai cuidar do nosso filho? Se a gente não se ama primeiro, entendeu? Então, amor é construção diária, é vínculo. E tu achas, Maria, que essa é a impressão que eu tenho, né? Que existe uma romantização da maternidade. Tu até estava me contando uma história, se tu puder, não sei se tu pode trazer aqui ao vivo, sem citar o nome, claro. Mas eu vejo isso, né? Que tem uma romantização. Ninguém te fala a verdade sobre ser mãe antes de você ser mãe. Eu acho que é pouquíssimo falado sobre isso. Por isso que eu quis tanto trazer você para cá. Porque, ao meu ver, a gente precisa falar mais sobre isso. Não é que é ruim ser mãe, não é sobre isso. Mas tem um lado que é pouco falado. Pouco falado mesmo, Michele, que é, quando a gente decide ser mãe, primeiro, por que eu quero ser mãe? Existe um desejo. Eu sempre amei crianças, desde pequeno. Eu tenho 6 irmãos. Então, desde pequeno, eu cuidava dos meus irmãos como mãe. Então, eu já tinha esse lado materno. Mas eu também eu vi o lado da minha mãe que não era fácil criar aquele monte de criança, entendeu? Porque as pessoas, como você falou muito bem falado, romantizam muito. Criar não é fácil. Educar dói. Educar é difícil pra caramba. Educar dói, educar dá trabalho, porque muitas vezes quando a gente diz não para o nosso filho, que é necessário dizer não, a gente está dizendo não para a gente, entendeu? Por quê? Porque a sociedade diz, não, tem que dar tudo para o filho. Não, gente, a gente tem que ensinar. Uma coisa que eu aprendi na maternidade é, nós estamos aqui, nós mães, como orientadoras, a gente vai orientando. Então, orientar, tu sabe que é difícil, sabe que nem sempre vai ser a forma mais certa daquele momento. Então, as pessoas romantizam que mãe pode tudo, que mãe tem que deixar tudo, que mãe tem que dar tudo. Não, mãe tem que dar o que é necessário. E eu ainda vou mais além. Eu li um livro do Augusto Cury que ele diz, crie sucessores, não herdeiros. E a sociedade faz isso. Infelizmente, a gente sabe que quando uma mulher engravida, ela já começa a pensar, a projetar a vida dela para a criança. E aí está o erro. Por quê? O sonho do nosso filho não é o nosso sonho. E aí começam as cobranças. Se o meu filho não faz o que eu estou sonhando, está errado. Mas se ele errar, eu errei. E não é por aí. Então, infelizmente, Michelle, a gente tem que quebrar esses tabus da sociedade de romantizar, de achar que a gente tem que dar tudo para os nossos filhos. E não é por aí. Como eu falei e reitero, educar dói. Amar dói. Orientar dói. Então, nós somos mães, somos orientadoras. A gente está ali orientando e deixar a natureza fazer todo o resto com maestria. As pessoas, mas como assim, Silvânia? A gente vai orientar o que é o certo caminho e qual é o caminho errado. E aí deixar o nosso próprio filho saber, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Então, eu vou seguir esse caminho com orientação da minha mãe, não com cobranças, não romantizando. Então, eu vejo muito isso, é muita cobrança em cima da mulher. E detalhe que você falou, muito importante, ninguém nunca nos conta a verdade, que amar é difícil, que educar dói, que educar dá trabalho.
Então, se eu sei de tudo isso, se eu tenho essa consciência, eu serei mãe consciente. Eu não serei mãe, que eu costumo dizer, do oba-oba. Ah, minha vizinha tá grávida, quero engravidar também. E eu não sei o que é que vem ali por trás dessa gravidez, porque você é mãe. A gente sabe que muda tudo na nossa vida, né? Sim, sim. Eu falo que a tarefa mais difícil que já me deram na minha vida é educar meu filho. Eu falo assim, cara, gente, eu nunca imaginei que era tão difícil. Sério, eu fico assim, porque é muito mais fácil dizer um não. É muito mais fácil, quer dizer, perdão, é muito mais fácil dizer sim, né? Então, mãe, quero fazer isso, tá? Vai lá e faz. Negociar, né? Tu tá em constante negociação com a criança. E quanto mais ela vai crescendo, mais ela fica apta a debater contigo. E a tua capacidade de negociação tem que ser melhor. E às vezes tu tem que agir na autoridade. É não e ponto. Pode chorar, pode espernear, e aí vem todo aquele sentimento, né? E aí une a gente que tem que trabalhar, aí une culpa com não sei o quê. A gente já entra mais nisso, mas eu quero voltar em um ponto que eu fiquei curiosa para entender de ti. Você falou a seguinte frase: amar dói. Por que você falou isso? Porque quando um filho, ele idealiza algo. Eu vou dar um exemplo. Ah, eu quero uma PS5, mamãe. Tá, mas por que você quer uma PS5? Ah, porque todos os meus amigos têm. E aí vem aquela frase que eu digo que é incrível, que é da minha avó materna. Você não é todo mundo. Então, dói por quê? Porque eu dou um não para ele naquele momento, porque não é necessidade, não é necessário para ele ter. E ele vai para a cama e fica. Por que que a minha mãe não me deu? Isso, minha mãe é chata. Ou a minha mãe, ela não quer que eu seja igual aos outros. Por isso que dói, na hora de você ensinar, de você educar o porquê do não. Porque assim, eu concordo contigo, da gente dar não e não justificar. Mas eu gosto também muito nessa questão aí de pedir as coisas, ou acha que tudo é fácil, que o dinheiro tem árvore, e não é. E aí, quando eu vou explicar para ele essa parte da questão financeira, da questão emocional, muitas vezes ele chora. Então, isso dói. Eu Sim. amo meu filho, mas eu não posso criar ele para um mundo que seja uma bolha, que ele, tudo que ele quiser está ali, um clique. Não posso, então isso dói. Por isso que eu digo. Até uma bolha emocional, às vezes, né, Exatamente. Maria? Porque a gente acaba querendo proteger e o mundo lá fora não vai proteger. Tem mãe que quer proteger o filho das frustrações, né? Então, para mim, uma coisa que é muito difícil falar pro meu filho é: vai lá e te resolve sozinho com teus amigos, sabe? Que eu falo porque é importante. Mas isso me dói pra caramba, sabe? Porque eu queria ir lá, eu fico olhando aquela criaturinha pequenininha assim, ai, gente, eu quero resolver por ele, sabe? Mas não dá. Eu tenho que ensinar ele a resolver sozinho. E eu vejo na escola, tem mães que me escrevem porque eu quero coisa que o filho falou, né? Hoje em dia, pelo menos lá na Alemanha, eu não sei como é que é aqui em Portugal, eu percebo, assim, que tem... As mães querem resolver tudo pelos filhos. Não sei se é uma impressão, por eu já ser mais velha, mas quando eu era pequena... A gente resolvia as coisas muito na escola. Trazia-se pouco para casa. Era quando era uma coisa mais séria. Não sei como é que é aqui em Portugal. Eu tenho a impressão hoje, não sei se é pela facilidade do WhatsApp, o que acontece, mas parece que tudo volta pra gente. É verdade. Não diria que é só aqui em Portugal, Michelle, eu digo também no Brasil. Por quê? Como você falou, e muito bem colocado. Eu gosto muito da tecnologia. Eu sou programadora, eu gosto imenso, mas eu sei o que é o perigo para uma pessoa que não tem o controle em relação à tela. Então, as crianças hoje em dia, e os adolescentes também, eles estão tão acostumados a resolver tudo num clique, que quando e não está bem emocionalmente, mentalmente. Então, quando um colega diz não, o clique não resolve, minha mãe tem que resolver, porque eu não sei lidar com essa situação. Por quê? Como você falou, as mães, a maioria, elas querem proteger tanto a criança que elas acabam errando. Porque se ele é tão protegido, como é que ele vai saber lidar com o não? Lidar com as frustrações. Então, se eles não sabem, corre para quem? Para a mãe e para o pai.
Então, a gente tem que deixar, é por isso que eu falei e reitero, a gente tem que orientar e deixar a natureza fazer o trabalho dela com maestria. Por quê? Ele vai levar não. Ele vai ter que tentar resolver aquilo, entendeu? O meu filho chega em casa, mãe, a coleguinha fez isso. Filho, vai lá e resolve com ele. Mãe, mas você é minha mãe. Aí vem a parte que dói. A gente ama, a gente quer ir lá. Eu, Silvânia, calma. Filho, resolve com teu coleguinha. Ou foi alguma questão que você falou, ele não gostou, não entendeu? Sente e resolve. Aí você precisa resolver. Mãe, mas por que você é minha mãe? Porque você tem que aprender a lidar com as tuas frustrações. Os teus problemas, Os né? teus problemas. Então, assim, esse é teu problema e tu consegue resolver. Então, hoje, Michelle, eu percebo muito que, além das mães quererem proteger, elas não trabalham, não há comunicação em relação à mentalidade. Eu falo muito com meu filho, porque a gente sabe que muita gente, entre coleguinhas da fase dele, tem 13 anos agora, uns têm um gosto, outros têm outro. Então, se eu não respeito, eu quero tudo do meu jeito, começa conflito. Então, começa a questão de, meu pai pode tudo. Não, papai e mamãe não pode tudo. Você tem que saber resolver suas questões. Uma coisa é algo que seja para maior, da idade dele. Eu sou de menor, mãe, vou para um evento, tem assinatura. Ok, isso é eu, tenho que autorizar, porque você é de menor. Mas uma frustração não, Michelle. Tem que saber resolver, e os pais não deixam, as mães não deixam. Por isso que eu digo, educar dói, amar dói. Dá trabalho. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Mulher, agora uma paradinha nesse episódio, que eu tenho que te pedir um favorzinho. A grande maioria das mulheres que assistem aos episódios do podcast É Com Elas acabam não se inscrevendo no nosso canal do YouTube. E aí, acaba perdendo todos esses conteúdos incríveis que a gente disponibiliza aqui pra você. Então eu te peço esse favor, clica aqui no botão de se inscrever para que o nosso projeto cresça cada vez mais e a gente possa trazer cada vez convidados mais e mais especiais para dividir com você um pouquinho do mundo da mulher e te inspirar a ser a mulher incrível que você já sabe que você é. E agora, Maria, eu queria voltar um pouquinho para a questão da adoção. Já vi que a gente já conversou antes e só nesse pouco tempo de bate-papo aqui, tu tem um jeitinho de ser mãe que eu achei, assim, sensacional. E espero que vocês peguem um pouquinho disso, porque ela é mãe adotiva, mas é uma super mãe. Por que existe um tabu, Maria, quanto à adoção? Tu lidar muito com isso? Qual é o trabalho que tu faz hoje com as mulheres? Tu auxilia na adoção? Como é que é o teu trabalho hoje? Conta um pouquinho, daí engata com essa questão. Vamos lá. Como eu falei anteriormente, meu filho tem 13 anos e em 2024 eu comecei a escrever um livro sobre adoção. Por quê? Muitos tabus, né, Michelle? Muito preconceito. E assim, não é porque a pessoa seja ruim, eu falo em relação a mulheres, que são muitas que falam comigo. É em relação ao não ter o conhecimento. Porque muitas mulheres acham que se for adotar uma criança, não vai me amar, eu não vou amar, não vai ser parecido comigo. Aí eu pergunto, tá, eu tenho 3 sobrinhos e nenhum dos 3 parece nem com o pai nem com a mãe. E são biológicos. Então, assim, é um medo do que nem existe. Pessoal, primeiro, você quer ser mãe por quê? Tem que ter um porquê. Tem que ter um desejo muito forte, tem que ter mentalidade muito madura. Porque, como a gente falou, não é fácil ser mãe. E aí, ao longo de 13 anos, eu converso com muitas mulheres e a maioria tem preconceito em relação à adoção. Por quê? Já vem a sociedade novamente. Antigamente, a mulher tinha que cuidar da casa e ser mãe. Era só esse papel. Não podia trabalhar fora, não podia estudar, não podia nada. E se a mulher não conseguisse engravidar, ela já era vista como o corpo não funciona, é uma mulher falhada. Não presta pra nada, né? Não presta pra nada, exatamente. Então tinha todo esse preconceito. E eu disse, gente, vocês têm que, primeiro uma coisa, saber o porquê que você quer ser mãe. E daí existem 2 caminhos, biologia e adoção. E o amor é igual, eu não sei por que tem tanta distinção. Foi engraçado que o meu filho me perguntou essa semana, mãe, tem diferença de mãe adotiva para mãe biológica? Eu disse, não. Não existe no amor, mãe é igual. A diferença é só o caminho. Ele falou que muitas pessoas na escola, tem 13 anos,
Muitas mulheres, quando ele fala, eu sou filho adotivo, ele fala com um olhar, um brilho. Ele tem tanto orgulho de ser filho adotivo, que isso contagia os coleguinhas deles e as mães. Ai, Matheus, e você fala, sim, minha mãe me contou desde 5 anos. Então, por eu sentir esse preconceito, esse tabu, e era muito silêncio, falar sobre adoção, meu Deus, nem pensar. Ninguém falava, era uma coisa assim. Tipo, eu tenho uma vizinha, que ela adotou uma criança, ela hoje tem 30 anos, e ninguém sabia. E eu perguntei, mas por que você nunca falou? Ah, eu tenho vergonha de dizer que sou mãe adotiva. Eu disse, mas por quê? Você tem que ter orgulho. Você imagine amar, Michelle, uma criança que você não sentiu os primeiros chutes, que você não passou pela gestação, mas quando segurou na tua mão, tu sentiu teu coração acelerar. Você imagina que incrível, que intenso. Então você não tem que ter vergonha disso. E outra coisa, a adoção não é um ato de caridade. As pessoas acham que adotar, eu sou boazinha, eu vou adotar. Não. Adoção é o encontro de duas histórias. A da criança adotiva e da mãe que está adotando. Então isso é lindo. E vou mais fundo. Não é toda mulher que tem esse coração de adoção. Porque você amar, você fazer renúncias para um filho que não foi gerado no teu útero, isso é muito forte. Eu não estou desmerecendo as mães biológicas, mas é muito forte, entendeu? Isso não tem que ter esse medo, não tem que ter esse preconceito. Infelizmente, estamos em 2026 e ainda existe muito preconceito e você pode perceber. Não se fala em adoção com naturalidade. Não se fala. Eu vou te dizer que eu fiquei impressionada. Eu acho que tu fostes a primeira pessoa que eu conheci que fala de adoção da forma que você fala. E aí, quando você contou pra mim que você tinha contado pro teu filho com 5 anos, eu fiquei assim, surpresa. Mas não só surpresa por isso, mas me fez pensar muito. Eu voltei. A gente se encontrou num evento e eu voltei pensando, gente, por que é tão pouco falado sobre isso? Por que é? Porque eu sempre fui uma pessoa, se eu não tivesse filho, eu iria adotar, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Sempre falei, eu acho que eu vou adotar porque eu não tinha vontade de ter barriga, sabe? Sim. Não sentia essa, até pra mim, gravidez não foi um período legal, assim. E eu falava muito assim, eu acho que eu vou adotar, mas nunca tinha parado pra pensar muito nisso. Até quando eu fui mãe, foi meio acidental, não estava preparada, e aí que começou nessa discussão de eu também tive que desenvolver esse amor, mas você contou pro seu filho com 5 anos, né? Contei com 5 anos. A gente passou por um processo para ser pais adotivos no Brasil, na minha cidade, em Maceió. E aí faz um curso, e durante o curso a gente fala com psicólogas, assistente social. Ela falou, olha, a idade que é indicada é a partir de 5 anos. E aí eu comecei a procurar desenhos sobre adoção, filmes sobre adoção, e comecei a introduzir. A gente sempre assistiu em família. E uma coisa que eu fiz com o Matheus sempre, eu nunca esqueço, quando ele nasceu, que aí eu coloquei ele no meu colo a primeira vez. Eu falei, abra o olho, mamãe quer lhe conhecer. Ele abriu o olho, 2 dias de nascido. Segurou no meu dedo, olhou para mim assim e sorriu. Eu disse, meu Deus do céu, ele é meu filho, tanto quanto vai sair do meu útero. E sempre, Michelle, eu criei com ele vínculo. Eu não sabia dar nome às minhas emoções. Mas o que é que eu fiz? O Matheus passou por uma perda. A primeira foi a quebra de vínculo com a mãe biológica para a mãe adotiva. Ele passou 9 meses ouvindo uma voz que não era minha, sentindo cheiro, conversa, que não eram minha. Então eu lembro que do primeiro dia que ele chegou lá em casa, eu ficava de camisola, colocava ele no meu peito para ele sentir os batimentos do meu coração. E eu sempre dizia, filho, eu te amo, você está seguro e você pertence à nossa família. Então, desde pequeno, eu comecei a construir esse vínculo com o Matheus, porque era muito importante para ele sentir amado e pertencente. Lia muitas histórias para ele, procurei alguns livros sobre adoção. Foi quando eu comecei a perceber, gente, não tem quase nada sobre adoção. Desenho era muito difícil, filme também era muito difícil, livro, meu Deus, era mais técnico. Não tinha um livro falando de adoção, da vivência como eu escrevi esse. Eu queria saber, eu queria entender. Então Deus é tão incrível que Ele colocou as emoções no meu coração. Eu não sabia dar nomes, mas eu falei, não, ele precisa se sentir seguro, acolhido, amado, que isso realmente é família. Para mim, família não se define pelo DNA, mas por você permanecer, mesmo quando é difícil. A gente tá ali e permanece. E eu comecei a contar com ele para contar com ele há 5 anos.
E quando foi com, acho que 5 anos e meio, a gente falou para ele, brincando no quintal, eu disse, filho, você sabia que incrível, você não nasceu da minha barriga, mas a mamãe te ama tanto e tanto amor por você. Ele fez, você, mamãe ama, né? Mamãe, muito. E ele, mamãe cuida, mamãe ama, papai cuida, papai quer bem. E eu falei, claro que ele não entendeu. Ele ficou assim, barriga da moça, você nasceu da barriga de outra moça, não da mamãe. E ele, com 6 anos e meio, ele chegou para mim e disse, mãe, eu sou tão feliz. Pegou a minha mão, a do meu esposo, segurou assim na dele e falou, eu sou tão feliz porque vocês são pais incríveis. Eu sou tão amada. Ele falou, obrigado, Jesus. E eu fiquei emocionada, né? Ah, não Ele tem como não se emocionar. Eu fiquei emocionada. Ele falou, mãe, eu posso conhecer a minha mãe biológica? Porque assim, o Matheus sabe que tem 2 mães. Eu nunca precisei apagar a origem dele. Pelo contrário, eu honro a história do meu filho. Por isso que eu escrevi esse livro. E se existe hoje Silvânia, mãe adotiva, é porque existe uma mãe biológica que teve a coragem de dar o seu filho, porque não é fácil, Michele. A gente sabe que você passa por uma gravidez e dá. Muita gente apaga, deleta, critica. Eu não posso, porque eu não sei a vida da outra pessoa. Então ele sabe, mãe, posso conhecer a minha outra mãe biológica? Eu fiz, pode, filho, que incrível. Michelle, eu lembro que nesse dia eu fui dormir com o coração e a alma tão aquecida. Eu falei para meu esposo, eu estou muito feliz, porque a gente tá fazendo o trabalho certo. E aí quando eu contei para algumas amigas minhas que são psicólogas, como assim, Maria Silvana? Você está feliz que ele quer conhecer a mãe biológica? Eu disse, mas é claro, eu estaria preocupada se ele não quisesse conhecer, porque se ele não conhece, ele pode querer negar a história dele. Então, se ele não sabe de onde ele veio, como é que ele vai saber para onde ele tem que ir? Então, eu fiquei muito feliz quando ele falou, mãe, eu quero conhecer a minha mãe biológica. E eu questionei essa minha amiga, que é psicóloga. Eu disse, mas por que você ficaria preocupada? Ai, Silvana, não sei. Eu digo, olha, amor não se compra, se constrói diariamente. Então, assim, eu não estou competindo com a mãe biológica do Matheus, pelo Acho que isso é a contrário. coisa mais linda, né? Não, não é uma competição. É um encontro de histórias. Então, assim, eu respeito ela, tanto que no livro eu falo, tem uma carta aberta para ela, agradecendo, porque eu quero muito que esse encontro aconteça. E eu acredito muito que uma mãe nunca deve partir desse mundo sem saber que o seu filho está bem. E eu digo no livro, o nosso filho é amado, o nosso filho é cuidado e o nosso filho carrega muito de si. Ele tem alguns traços dela, porque é cidade pequena. Eu não vou falar o nome dela por questões de respeito, né? Ela quis ficar no anonimato e eu respeito muito isso. Então, assim, ele tem alguns traços dela. Depois tive contato e eu achei, assim, incrível. As pessoas falam muito de DNA. Ok, concordo. Mas o nosso caráter, Michele, ele é formado até os 7 anos de idade. Então, por mais que eu tenha vindo de outra família, mas quando eu estou com meus pais biológicos, sendo amado, cuidado, eu começo a pegar, a moldar o meu caráter com um dos meus pais. Ele parece demais com o meu esposo. Eu ia te falar isso, eu conheci ele hoje. Gente, eu fiquei assim, para aí, ele é a cara do pai dele. E eu já li alguma coisa isso, né? Que o caráter também, até a fisionomia vai se moldando de acordo com as pessoas que vão nos criando. É incrível isso. Que idade ele tinha quando ele perguntou sobre conhecer a mãe dele? 6 anos e meio. E aí, já naquele momento, ou tu esperou mais um pouco? Foi naquela idade mesmo que tu foi já trabalhando isso? Eles já se conhecem? Como é que é a situação Eles no ainda momento? não se conhecem. Por quê? Eu falei para ele, Matheus, vamos seguir aqui. Não é que seja padrão e que seja certo ou errado. Vamos seguir você completar 15 anos. Por quê, mamãe? Porque você vai estar mais maduro mentalmente e ela está mais preparada. Por quê? Muitas mães que dão seu filho, Michele, para adoção, elas querem apagar essa adoção. Não porque não ama o filho, mas porque dói tanto lembrar Sim, acredito. que ela quer apagar isso. Eu falei para ele. Foi uma coisa que eu fiquei muito emocionada. Eu falei, filho, quando você completar 15 anos, que é o ano que vem, e a gente vai falar com uma amiga da mamãe, que tem proximidade com ela, para ir preparando. Por quê? Pode ser que ela não queira te conhecer, porque dói muito. E ele falou, mãe, se doer, a gente ajuda ela. Ai, Eu tô que aqui para lindo. ajudar, mãe. Assim, aquilo me deixou ainda muito mais feliz e grata a Deus
Porque ele não só respeita a mãe biológica dele, como ele falou, mãe, mesmo que ela não queira me conhecer, não tem problema. Tem essa dor? A senhora me ajuda a ajudar ela com essa dor? Eu disse, ajudo. Eu tô aqui para te ajudar. Então, assim, mais uma vez isso dele, essa resposta do meu filho de 13 anos. Nossa, que Falar maduro, isso hein? Que maduro. Dá incrível. pra ver que a tua educação foi sensacional, porque ele ter maturidade pra falar isso é que tu tá fazendo um excelente trabalho, né? É lindo, eu me emociono de novo ouvir a tua história, porque, né, mostra como que não precisa ir pro lado da competição, né? Entender, tu entende e tá mostrando pra ele a dor dessa mãe, que não deve ser fácil pra ela. Com certeza não foi. Duvido que tenha uma mãe que dê o seu filho sem nenhuma dor. Ela leva essa culpa até a morte dela. Então, que lindo que é honrar isso do teu lado, né? E eu acredito que a tua história é uma inspiração para qualquer mulher que esteja lutando, né? Tem mulher que tá lutando há anos com uma inseminação artificial e não se abre para uma adoção. Não quer nem olhar para essa possibilidade, porque a gente tem falado aqui, né? É muito tabu. É muito tabu. Infelizmente, é tão lindo, Michele. É tão lindo a adoção. Eu vou falar aqui para vocês em primeira mão. A gente já iniciou o processo aqui em Portugal e no Brasil e abriu para outros países. Nós vamos adotar novamente. Ai, que linda! Vamos adotar novamente. Eu vou ter uma reunião semana que vem em Leiria. E assim, é muito amor. Quando a gente tem muito amor, por que guardar? Por que se prender só na parte da biologia? Por que não abrir esse olhar? Mas aí eu volto que você falou muito bem falado. Adoção não é falado. As mulheres não sabem. As mulheres não sabem nem que tem que iniciar um processo de Pois é, adoção. eu ia te perguntar, eu acho que é tão pouca informação, eu não sei quanto tempo demora normalmente um processo de adoção. No Brasil, foi mais ou menos um mês fazer o processo. Aqui eu não sei. Comecei semana passada. Já marcaram com a gente uma reunião para falar com a psicóloga e um assistente social. A questão do processo, creio que não seja demorado o processo para dar entrada. O que é que acontece? Muita gente fala que o processo é muito burocrático, mas aí eu volto a uma questão do que eu aprendi durante 14 anos. E agora você vai ficar até assustada, porque eu fiquei na época. Muitos casais, quando iniciam o processo de adoção, eles escolhem a cor do bebê, o olho do bebê, o cabelo do bebê. Então, assim, se você coloca muitas características, você começa a exigir, é claro Que fica mais difícil. fica mais difícil. Mas quando você abre... Eu, quando fui iniciar o processo, há 14 anos atrás, eu disse, gente, se tiver um olho na testa, é meu. Até a menina brincou, eu digo, um olho é meu, se Deus me deu. Porque muita gente, quando engravida, não tem filho também com algum problema. Sim. Entendeu? Então, assim, eu nunca tive distinção, escolher nada. Para mim, isso nem poderia fazer, mas pode. E o que acontece? Muitas vezes, eu só quero adotar se for da minha cidade. Se você abre para outra cidade ou outros países, o processo é mais rápido. Eu acredito que os meus 2 processos de adoção foi um milagre de Deus. Mas eu estava aberta. Quando a gente abre o nosso coração, a nossa mente, Michele, Deus e o universo, ele conspira a favor. Então, assim, é não ter essa questão de restrição. Eu já vi muito. Mas eu não quero. Tipo, eu tenho uma amiga que ela mora em São Paulo, no Brasil. Eu só quero de São Paulo, porque o sotaque assim, gente, o bebê vai aprender tudo que você ensina. Pelo amor de Deus. Tem, Michele. Essa eu tive que dar até risada, né? Eu tive que dar até risada. É que nem a outra que tu me contou lá, que perguntou pra ser mãe. É cada história que a gente ouve, né? E é isso. É interessante porque maternidade é uma coisa tão importante e às vezes é levada dessa forma, né? É levada desse jeito. Quero ser mãe porque todo mundo é mãe. A pessoa não para pensar em tudo isso que a gente está falando aqui, nessa responsabilidade. Eu vou te falar que eu fui uma dessas, né, que fui mãe acidentalmente.
Eu me entreguei pro processo, que me transformou, eu falo que me virou do avesso. Vira. Tipo, me fez assim, me transformou completamente. Eu não sabia porque eu ia passar. Mas tem muita mulher que não tá preparada Não tá. pra ser virada do avesso. E aí se perde muito no meio do caminho, o que a gente vê de mulher que se torna mãe e se perde no meio do caminho, é por isso. São muitas. Infelizmente, Michele, são muitas. Porque, como você falou, muito bem colocado, estão perdidas. E começam a projetar a culpa para a criança. Gente, a criança não pediu para ver o mundo. Então, eu não posso... Eu tenho uma amiga que a gente conversa muito, por isso que eu disse, não, gente, eu preciso escrever um livro. A gente conversa muito sobre. E ela diz, porque o meu filho não segue a mesma carreira que a minha. Eu fiz, espera aí, você está projetando os seus sonhos no teu filho. Você esqueceu uma coisa, que ele é um ser humano e todo ser humano é único. Você não pode querer obrigar. Mais uma vez eu digo, a gente está aqui para orientar. Os nossos filhos, eu digo que são empréstimo de Deus. A gente cuida, cria, cuida e ele bate asas. Isso é bom, você ter essa sensação de que, olha, eu estou aqui fazendo o meu papel de mãe, que não é fácil, mas é o meu papel. Eu não estou aqui fazendo um papel que o meu filho vai ser o que eu quero. Então, aí começa que se eu estou perdida, eu não sei como eu vou fazer com o meu filho, criar o meu filho. Não é fácil, eu vejo muito isso, Michelle. As mulheres estão perdidas. E, infelizmente, a maioria, como você falou, quando a gente é mãe, vira a gente do avesso. Porque eu comecei a evitar ir para certos locais por conta do meu filho. Disse, não, isso não é local para criança, entendeu? E aí te vira do avesso e você diz, meu Deus, tudo mudou. A gente se programa todo, o filho adoece, pronto. Você já acabou com a agenda, né? Esquece a agenda, esquece a programação. E as mulheres não estão prontas para isso. Elas acham que ser mãe é lindo, aí volta a questão da romantização. Nunca vai ficar doente, eles nunca vão chegar para a gente, mãe, você está me irritando. E tá me irritando. Ok, você também. O que eu vejo muito hoje, Michele, é que na relação entre mãe e filho, eu não sei quem é o adulto. Porque não sei. As mães começam a se explicar para os filhos. Ô filho, tu não vai fazer isso, mas olha, por que a mamãe... Não, gente, você não vai fazer porque é errado, ponto. Eu costumo dizer o seguinte, nossa casa, meu castelo, e quando você estiver aqui dentro da minha casa, você tem que seguir as regras que tem que ser. O rei sou eu. Exatamente. Rei e rainha são os pais. Eu gosto muito dessa analogia do castelo, porque é isso. Enquanto tu mora no meu castelo, rei e rainha sou eu. Você pode até ser o príncipezinho, mas ainda tem que seguir regra. Exatamente. E eu falo muito com as minhas colegas, e eu digo, tá, mas quem é a relação? Quem é o adulto da relação? E elas ficam, Soli, quer um conselho? Começa a procurar aonde você se perdeu. Te acha, te aceita, cuida, e aí tu cuida do teu filho. Nossa, isso que tu falou foi sensacional, porque foi isso. Eu falo que me virou do avesso a maternidade porque me fez me reencontrar. Porque não tinha como eu nem conseguia amar o meu filho da maneira que eu deveria, porque eu tive que me amar primeiro, sendo mãe. Então foi um processo para mim extremamente doloroso. E daí, claro que ali a primeira infância do meu filho foi super complicada. Ele chorou muito. Porque eu não estava preparada para ser mãe, eu tive que fazer esse processo, e aí era ele no meio. Hoje eu consigo compreender tudo isso, sabe? Por que foi tão doloroso aqueles 2 primeiros anos do meu filho? Porque eu não estava preparada para ser mãe. Olha o perigo disso. Hoje eu pago uma conta, né, que eu tô, com o passar dos anos... o saldo tá ficando menor que o débito, sabe? Mas agora são longos anos. Eu falo que essa é a realidade, eu tenho que ser realista. Mas muita mãe vai ser mãe e não tá preparada para ser mãe. E aí entra nesse processo. E às vezes não é na primeira infância, às vezes é lá na adolescência que vai... E aí as coisas ficam pior. Eu falo assim, ainda bem, meu Deus, que tu me deu logo já no início. Me virou do avesso no início, porque eu acho que na adolescência depois é pior. Né? Eu falo que o dia que eu ouvi que o meu filho falou pra mim que eu era a melhor mãe do mundo,
foi um dos dias, eu nunca esqueço, eu acho que foi mais até impactante que o nascimento dele, porque eu já tinha me descoberto como mãe, como essa nova mulher, então eu tava esperando, sabe? Eu me lembro como se fosse hoje, assim, eu acho que é uma cena que nunca vai sair da minha mente. Mas eu precisei passar por esse processo, né? Então a gente vê muita mãe que se perde, não está preparada. Então, quer ser mãe, mulher, seja, mas esteja preparada, né? Para tudo isso, esse processo que você vai passar. Tô parando aqui rapidinho para te contar algo muito importante, mulher. Você sabia que o Movimento é com Elas tem várias comunidades para você se conectar com mulheres que, assim como você, também empreendem e também estão procurando informações importantes sobre os vários assuntos que fazem parte do mundo da empreendedora? A gente tem grupos de maternidade, a gente tem grupo de marketing digital, finanças, feminilidade, entre outros. Entra aqui no link aqui embaixo, no primeiro link da descrição e faça parte de uma das comunidades É Com Elas. Vai ser um prazer te receber lá. E o que você falou é muito interessante, Michelle, e eu queria te dar os parabéns. Você reconheceu que precisava se reencontrar. Então, isso é muito forte. Por quê? Você reconheceu o primeiro passo. Infelizmente, hoje, as mulheres sabem, mas não reconhecem. E aí começa a culpar a criança. Mais uma vez eu falo, a criança não tem culpa. Então, você deu o primeiro passo, isso foi importantíssimo. Você deu o primeiro passo, ficou disposta a cuidar de você. E não quer dizer que você não ame menos o teu filho, que você esteja errada, entendeu? Você está muito certa, você se curou, se organizou e graças a Deus o teu filho já falou que você é a melhor mãe do mundo. Então isso é importante. É isso que as mulheres principalmente, quando eu falo mulher, pode ser também os pais, os homens, casais, enfim. Mas ter essa consciência, peraí, tem coisa errada. E tá onde esse erro? Tá em mim. Então preciso arrumar. Então você arrumou tudo que precisava arrumar e você, eu tenho certeza, pelo papo que a gente está tendo aqui, você é uma excelente mãe. Então, assim, Hoje eu falo que sim, já me culpei muito, né, no passado. Achava que, acho que toda mulher, eu não gosto mais daquela frase. Antes eu achava que era uma frase legal, hoje em dia não mais, né? Junto com uma mãe nasce uma culpa. Não gosto mais também dessa não. frase, porque eu entendo que ela foi formada, né? Escrita no passado por pessoas que não entendiam isso, que tem que se amar primeiro para depois amar seu filho. Porque depois que você se ama, essa culpa some. Porque você sabe que tá dando o melhor que você tem naquele momento. Exatamente. Que eu acho que é sobre isso, é dar o melhor que você tem naquele momento. Eu sou mãe, sou empresária. Tem coisas que eu não consigo dar para o meu filho que uma mãe full time, eu diria assim, dá. Mas é uma escolha que eu fiz porque eu sei que eu tá aqui nesse podcast, né? Eu tô viajando, tô em Portugal, meu filho está na Alemanha com o pai dele. A gente sempre tem acordos. Eu falo para ele, filho, a mamãe tá indo fazer o que ela ama. Mas eu volto e a gente vai compensar esses dias que nós não estamos juntos. E sabe, é tão natural, às vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas tu viaja tanto. Tá, mas o meu filho sabe que eu tô viajando para fazer algo que eu amo. Não tem essa necessidade, sabe? Ele não sai e fica me ligando toda hora, mãe, tô com saudade, tô chorando. Não, porque ele sabe que eu saí para fazer algo que eu amo. Então, eu sei o que eu amo, eu quando estou com ele estou, e aí as coisas se encaixam, sabe? Mas eu acho que tirei essa culpa, né? Eu tive que tirar, que era uma culpa muito grande que eu tinha antes, porque quando ele nasceu eu não estava preparada, e aí eu me culpava muito por não sentir esse amor. Eu não sei se você, mulher, já sentiu isso. Mas eu acredito que é o que muitas mulheres sentem, é essa culpa de não ter esse super amor. Mas por quê? Porque ela não estava pronta, não está se amando. Não sei se é o que tu experiencia com as mulheres que tu lidar. Muito, Michelle. Eu digo, gente,
Você se tornou mãe, não quer dizer que você tem que se deletar. As mulheres se deixam para trás, Michele, quando engravida, quando o filho nasce. Não se cuidam, não tiram tempo para elas, não tem um dia de lazer para elas, para descansar. A gente precisa disso. Gente, humanamente é impossível a gente não descansar. A gente sabe que um bebê requer muito da gente. São noites mal dormidas, enfim, tem todo um processo. Então, elas se esquecem por quê? Porque a sociedade, mais uma vez, impõe que a mãe, quando o filho nasce, tem que se deletar, tem que se esquecer para ser a super mãe. Era isso que eu tá achava. ali. E não é, ela precisa de um momento para ela. Eu lembro que quando o Matheus tinha 2 meses, eu dizia, Elton, agora é a tua vez, teu turno, eu preciso tomar um banho, eu preciso me cuidar, eu preciso arrumar o cabelo. E eu ficava 3, 4 horas para mim. Então, assim, eu nunca passei por esse processo de peso, sabe, Michele? E culpa. Porque, como eu falei anteriormente, eu não sabia nomear as minhas emoções. Mas eu dizia, eu preciso descansar. Eu tinha essa consciência que eu precisava descansar, porque se eu não tivesse descansada, eu não ia dar o melhor para o meu filho. Então, eu me lembro muito bem, quando eu tirava essas 4 horas para mim, que eu tomava banho, escovava o cabelo, eu chegava lá, e mamãe agora vai cuidar desse bebê mais fofo, mais lindo. Mas eu tirei aquele tempo para mim. Mas muitas pessoas, amigas minhas, como é que você consegue ir na manicure, arrumar as unhas, arrumar... Gente, o meu filho não me apagou, pelo contrário, é uma união de histórias, de encontros. Muitas mães se esquecem, porque a sociedade diz que não pode, que a mãe não pode sair, que a mãe tem que ficar com o bebê 24 horas. Então, é nesse ponto... Tem mulher que não quer, não deixa o cara trocar a fralda. Não deixa. Aí reclama que, eu não tenho tempo pra nada. A gente sabe que não vai ter tempo, mas tô usando o exemplo aqui. E eu já vi isso. A gente fala com muita mulher, Sim, né? sim. Não é com elas. Ali nos grupos, eu tô acompanhando. Tem mulher que se orgulha de pegar todo o trabalho pra si, como se fosse uma medalha. Isso. Só que tá se abandonando. Isso é perigoso, Michele, porque isso mexe na parte da mentalidade. E aí, como você falou, muito bem colocado, incrível. Ela quer fazer tudo, não deixa o pai fazer nada. Se ele nunca fez, como é que ele vai saber fazer? E aí, quando o corpo diz, sinal, precisa de descanso. Quando ela fica doente, começa a culpar o companheiro. Você não sabe fazer. Mas como é que ele vai saber se você nunca deixou? Entendeu? Nunca deixou. Eu lembro que eu deixava o meu esposo colocar a fralda no Matheus, colocava tudo torto. E eu chegava ali, Sil, ele todo feliz. Sil, tá igual, eu fiz, tá ótimo, meu amor, que incrível. Eu sempre elogiava ele. Por quê? Quanto mais ele fazia, mais ele aprendia. Então eu deixava todo mundo, você é maluca, deixar o El trocar a fralda, deixar o El tu dar de mamar. Mas claro, gente, ele é pai. Ele só não vai dar o peito porque não tem leite. Mas assim, tem que participar, Michele, tem que deixar. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é delegar tarefas. Eu não consigo abraçar o mundo sozinha. Então, eu delegava tarefas. Também tive muito apoio da minha sogra, da minha mãe. Então, assim, isso é muito importante, a questão do apoio. Quando a gente tem um bebê, a gente precisa de apoio. Mas, infelizmente, tem mulher que acha que dá conta de tudo. Precisa de e apoio. Fica doente. E fica doente, né? Acaba ali totalmente, ninguém pode cuidar, eu não posso, sou só eu. E depois vem os problemas, né? A conta chega. A conta chega. Sempre nesse tipo de atitude, a conta chega. Chega. Maria, deixa eu te perguntar. Para quem quer começar um processo de adoção no Brasil, a gente já está partindo aqui para o final, eu quero saber, voltar um pouquinho, o que essa pessoa deve fazer? Tem algum órgão? Por onde ela deve começar? Eu queria saber também a questão da idade. Se tu puder, dá para escolher idade, se é uma coisa que eu sinto um pouco de peninha, né? Deve ter uma idade ali que a maioria dos casais não querem mais, né? É verdade. No Brasil, especificamente em Maceió, que é a cidade que eu nasci e vivi durante muitos anos. Você vai no Jardim da Infância, que é um órgão, fica no bairro lá, na Ponta Verde, e inicia o processo. Para iniciar o processo, você tem que ser maior de idade, você tem que ter trabalho, tem que reunir as condições necessárias para receber uma criança ou um bebê. Deu entrada no processo, existe um curso que você faz, agora eu não lembro mais o tempo, porque já tem 14 anos. Depois do curso, você está apto, recebe um diploma, que eu achei lindo. Recebe um diploma apto a ser mãe ou pai adotivo. Esse curso, na verdade, devia ser para quem é biológico também, né?
Acho que tá faltando, né? Porque Então nesse precisa. curso, exatamente nesse curso eu aprendi que tem a questão emocional da criança, tem a questão das birras, tem a questão da gente ter um tempo pra gente se cuidar. Olha isso. Não é. Por que que não é ensinado pra mãe biológica? Porque isso, só porque veio da minha barriga, eu não aprendi sobre birra, sobre se cuidar. Enfim, hoje em dia tem mais informação, né? Você vai pro GPT, ele vai te dar muita informação, mas há 15 anos atrás não tinha. Eu tô rindo aqui porque por que que não tem isso, né? Pra mãe biológica, deveria ser obrigatório também. Deveria. Desculpa, eu tive que te Não, interromper, fique porque tranquila. eu fiquei pensando, cara, tinha que ser obrigatório, mas tá. Mas tinha que ter, concordo contigo. E aí, reunindo essas condições necessárias, você começa a espera. O que é que acontece? A maioria, Michele, só querem beber. E só querem beber, tipo, 2 dias de nascido, gente. Só querem beber. E volto a dizer, eu tenho casos de amigas minhas que adotaram com 5, 6 anos e a criança é incrível. Porque, graças a Deus, elas começaram a conversar comigo, porque eu fui a primeira da turma ali a ser mãe adotiva. Eu só trabalho a parte do emocional, conversa, não esconde as origens. Cria uma relação na base da verdade. Você é adotivo, não nasceu da minha barriga, mas eu te amo. Mostra para ele o quanto é incrível a adoção. Porque se você não fala, você tem preconceito. Se eu quero criar um filho na base da mentira, o que é que eu vou no futuro cobrar a verdade dele? Não posso, Michele. Então, assim, não vai só nessa questão de bebê. Crianças também, a gente sabe, o amor é uma ferramenta muito poderosa, mas o amor consciente. Eu sei que uma criança de 5 anos, 7 anos e até adolescentes podem ser adotados, mas infelizmente, por falta de informação, por medo, por preconceito, eles não adotam. Entendeu? Mas você pode sim adotar a criança, você pode dizer, olha, eu estou aqui, foi o que eu disse, estou pronta para receber o meu filho. Eu digo que eu não escolhi o meu filho. Ele te escolheu. Meu filho me escolheu, escolheu meu esposo. Então, assim, você tem que estar aberto para isso. E não querer só adotar bebê. Porque quanto mais você coloca regras, mais demorado é o processo. Eu sei que não é um processo rápido, Michele. Eu entendo perfeitamente. Mas tem gente também que faz o processo e fica em casa. Vai visitar os orfanatos. Tem muita criança no orfanato, muitas crianças, bebês. Você diz, olha, eu já tenho aqui o processo tudo ok. Tem uma criança que está para adoção. A gente não pode fazer esse processo? Agora você fica em casa só esperando. Então, isso também Dá pra fazer esse movimento. dá para fazer esse movimento. Você procurar, tem crianças que estão no orfanato que já estão aptas para adoção. Porque muitas vezes o juiz tira da mãe e do pai porque não tem condições. E aí fica um tempo ali. Se os pais não provar que tem condições, aí o juiz coloca para adoção. Então dá para você fazer. Não é só fazer o processo. Eu digo porque eu fiz muitas vezes visitas ao orfanato, mas não com a intenção de adotar, com a intenção de ajudar, porque tem tanta criança, tanto bebê que só quer um carinho, só quer um abraço, só quer entendeu? Só quer um mimo, como chama aqui em Portugal. E eu fiz muito isso. Mas as pessoas não fazem. Faz o processo e esquece. É difícil. E quando ligam, eu digo porque eu tive uma experiência dessa, a pessoa estava 1 ano esperando. Quando ligou, olha, é uma menininha. Ai, mas eu queria um menino, eu não queria menina. Eu falei, gente, quando a gente engravida, a gente escolhe o sexo. É verdade. A gente não escolhe o sexo. Então, se te ligou, porque aquela criança está te esperando. Aí você diz, ai, mas menina, não, eu quero menino, não quero. E aí demora o processo. Por quê? Na minha experiência, foi que eu percebi. Eu ia muito no juizado. Muito. E eles diziam, olha, Maria Silvânia, quanto mais tem exigências, mais o processo é demorado. E não é questão que seja burocrático, Michele, um juiz pegar uma criança para entregar um casal que não conhece, tem que ter um processo, visitas de psicólogos, visitas de assistente social, tem que ter não é um brinquedo. Não é um brinquedo. É muita responsabilidade, é algo muito sério, né? É do lado de ter certeza que a mãe realmente tá entregando e o lado da família que vai pegar, que tá preparada. Exatamente. Até por tudo isso que a gente falou, esses tabus, etc, né? Eu acredito que existem casos, né, de pegar e devolver. Tem. Imagina isso para uma Tem criança. casos. E aconteceu, eu estava nesse dia no juizado, foi muito triste, isso me mexeu muito. A menina adotou esse casal, adotou a menina, ela tinha 2 meses,
E chegou lá e eu vi aquele movimento e eu vi, Jussara, o que está acontecendo aqui? A menina que trabalha no juizado. E ela falou, porque os pais iam devolver a criança. Aí eu, devolver? Como assim? Porque ela começou a mudar a cor da pele e o cabelo começou a ficar crespo. Eu disse, gente, eu não acredito. Tanto que eu fiquei nesse dia até mais tarde, que eu falei, eu posso adotar? Eu posso levar para mim? Ela fez, não pode, porque tem que passar pelo processo de tirar do nome deles para ela ir novamente para adoção. Eu disse, gente, isso não se faz. Ela devolveu porque a cor da pele estava mudando e o cabelo da bebê estava ficando crespo. E ela disse, olha, ela pode até adotar, mas aqui em Maceió, não. Melhor não merece ter filho, vai ter cachorro. Nem cachorro, talvez. Tenho até pena do cão. Tenho até pena do cachorro, é verdade. Tenho até pena do cachorro. Isso acontece. Que isso deveria ser falado, Michele? Deveria ser falado. Porque muitas vezes falta de informação e de preparação. Uma pessoa dessa, um casal desse, claramente não está preparado para ser pai. Não está preparado para ser pai. Não estão. Não estão. Incrível. Nossa, eu tô emocionada. Eu acho um papo muito relevante. Hoje o teu trabalho, Maria, além de escrever o livro, tu ajuda mulheres que estão nesse processo, tu faz um trabalho no Instagram, né? Sim, eu comecei um trabalho no Instagram. Eu estou iniciando agora uma comunidade por muitas perguntas, muitas procuras. E aí eu estou começando esse processo. Nem criei a comunidade ainda e já tem muitas mulheres vindo falar comigo que se identificou com a minha história e que não sabia que a adoção é tão leve. Porque não tem livro, ninguém fala, ninguém comunica, ninguém passa o que realmente é adoção. E quando eu falo para elas que eu tenho uma frase que me marcou bastante, aliás, são duas. A primeira é: família é onde o amor decide permanecer. Porque, Silvânia, mas não é só sangue, não é só DNA. Porque se fosse DNA, até o mosquito era nossa família. Porque pica a gente, tá com nosso sangue por aí, né? Então é sobre isso, é sobre permanecer. E uma frase que eu li no livro do São Carlos Acutis, que é: todos nascemos originais, mas muitos morrem como fotocópia. E essas mulheres, elas deixam de ser originais porque elas querem ser mãe, mas tem medo. E aí, com a informação, elas mudam esse medo. Então, muitas mulheres falaram comigo recentemente que mudaram. Maria Silvânia, eu quero ser mãe por via da adoção. Eu vi o quanto a tua história é incrível, o quanto você fala sobre a adoção de forma tão leve. Não romantiza, você fala que a criança dá trabalho, que amar dói, que educar dói. Que é o natural, né? Mas que é possível, sim. Então isso, Michele, me deu muita alegria no meu coração, por saber que muitas mulheres já mudaram a forma de ver que uma criança que pode ser dela como filho, tanto quanto da via do sangue. Isso é incrível. Então, eu disse, gente, dá medo, mas vai com medo mesmo. E é isso, eu vou ajudar todas as mulheres e casais também que queiram ser pais por via da adoção. Lindo, lindo. A Maria também lá está dentro da comunidade de maternidade do É Com Elas. Procura lá. Tenho certeza que se você tiver uma pergunta sobre adoção, Sim. Ela vai poder responder. Marca, se não achar ela, me chama, a gente encontra lá no meio das pessoas para marcar, porque é um assunto muito relevante. Te agradeço por estar lá na comunidade também. E tenho certeza que esse podcast, certeza absoluta, que vai inspirar alguma mulher a adotar. E me conta aqui nos comentários. Eu vou deixar todos os contatos da Maria, pode ir atrás dela, procura ela no Instagram. Que se você tá com medo de adotar, essa mulher aqui é a prova viva que não precisa ter esse medo. Maria, pra gente finalizar, pergunta clássica do nosso podcast. Quem é a mulher que te inspira e por quê? Quem é a mulher que me inspira e por quê? Eu. Oh! Eu me inspiro muito em mim, porque quando todo mundo disse para mim que eu não seria mãe, quando algumas colegas mais próximas disseram que eu não seria mãe e que eu sempre estava rindo com tudo, em meio a perdas, a recomeços, eu nunca perdi a minha fé, mesmo sem saber de onde vinha essa força. Eu sempre sinto o cuidado de Deus e eu me inspiro muito em mim, porque eu disse, eu olho para mim no espelho e digo, caramba,
Você é muito persistente, eu não desisto, Michele. Tem amigas minhas que dizem, você é do contra. Não, eu sou de não desistir. Não desistir nunca, porque enquanto há vida, há esperança. Então eu aprendi a me inspirar em mim e ser muito orgulhosa de mim mesma. Com todos os defeitos, com todos os tombos, mas eu tombava e levantava. Nunca desisti. Que toda mulher tenha a si mesma como inspiração. Muito obrigada, Maria. Fechamos, então, esse episódio lindo e emocionante do podcast É Com Elas. Por aqui. Eu te espero no próximo episódio. Obrigada.